reverendo diácono, irmãos e irmãs, mais uma vez boa noite. Como iniciava a liturgia dizendo, hoje a gente está celebrando uma data muito especial, é dia de São Pedro e São Paulo, é dia que a gente pode chamar também dia do Papa, dia em que a gente contempla o mistério da igreja, das chaves que foram entregues nas mãos de Pedro, nas chaves que foram entregues ali a missão de continuar na condução da igreja. Vejam, nós podemos falar que a festa de hoje é a festa da apostolicidade da igreja, que a gente professa no credo que a igreja é una, santa, católica e apostólica, porque é na fé desses homens, dos apóstolos, de modo especial Pedro e Paulo, cada qual a sua maneira, que a fé da igreja se edifica. Paulo com a missão em meio aos pagãos, Pedro na missão em meio aos judeus, cada um do seu jeito, foi canal da graça de Deus e fez com que a igreja chegasse até nós hoje. Mas, Padre, hoje gostaria de olhar de modo especial para a vida desses homens e entender de que modo a vida deles pode nos iluminar. Sempre celebraram a vida de um santo, de modo especial dois que foram homens gigantes. É o momento da gente parar e tentar aprender um pouquinho com a vida deles, o caminho que a gente precisa percorrer. Quando a gente olha para Pedro e Paulo, a primeira coisa que a gente percebe é que são dois homens completamente diferentes na origem. Pedro era pescador, a gente pode dizer, olhando para a palavra de Deus, que era um homem um tanto quanto bruto, um homem muitas vezes impulsivo, que tomava a frente das coisas, e que às vezes falava bem, mas também que às vezes era corrigido por nosso Senhor. Era um homem quase que um homem do interior, um homem bruto. E se a gente olha para São Paulo de modo muito diferente, era um homem que frequentava as escolas de Jerusalém, era um homem que estava sempre nas sinagogas ouvindo e pregando, era uma pessoa que a gente pode dizer que era um homem erudito, um homem muito sábio, conhecedor, mas que no entanto tinha questão de perseguir os cristãos, nutria um profundo ódio aos cristãos. Mas de que modo a vida desses homens se encontram, Padre? A ponto da gente celebrar no mesmo dia os dois. Vejam, a vida deles converge para um verdadeiro encontro, que muda tudo. Podem ter partido de pontos diferentes, mas a história deles se cruza no momento, e esse momento é o encontro com Cristo, o encontro com o amor, um amor que transforma radicalmente a vida. Pedro um dia estava lá no mar da Galileia, Paulo no caminho de Damasco. Em algum momento o Senhor passou e permitiu com que eles fizessem uma experiência. Pedro, naquela experiência de ver a multiplicação dos peixes, a pesca milagrosa, ouviu do Senhor: vem e segue-me. Paulo pôde ouvir do próprio Jesus ressuscitado: Saulo, Saulo, por que me persegues? E depois de ter caído do cavalo, vejam, meus irmãos, aqui a gente está falando de dois encontros, mas que a gente não pense que foram coisas passageiras, ou encontros que simplesmente tocaram a sensibilidade desses homens. Esse momento não foi um momento que simplesmente eles choraram ou se arrepiaram, e às vezes a gente confunde muito o encontro com Deus com arrepios. Vejam, não é disso que a palavra de Deus está falando, mas é de um encontro que é tão verdadeiro, um encontro que é tão íntimo, um encontro que é tão poderoso, que muda toda a vida, muda toda a perspectiva. Depois que Pedro se encontrou com Jesus, não fazia mais sentido estar no barco e ter as redes nas mãos. Pedro não voltou mais para as redes. Paulo, do mesmo modo, não voltou para aqueles lugares onde se perseguiam os cristãos, nas sinagogas onde se falavam mal dos cristãos. Eles mudaram totalmente o rumo, porque vejam, é próprio de um encontro com amor mudar totalmente a direção. É próprio desse encontro com o amor experimentarmos na gente aquela expressão que a gente tanto conhece: metanoia, mudança de direção. A palavra de Deus, para fazer a gente entender isso, Jesus conta uma parábola no Evangelho de São Mateus, que diz que encontrar o reino de Deus, encontrar o próprio Senhor, é semelhante a encontrar um tesouro escondido no campo. E um homem, depois de ter encontrado, ele vai, vende tudo o que possui, porque nada mais naquela vida importa. O que importa é ter esse tesouro. Assim esses homens viveram, meus irmãos, deixaram tudo para trás. Paulo deixou títulos, deixou honrarias, porque o que importava agora era estar com o Senhor. Do mesmo modo, Pedro deixou redes, deixou barco, deixou talvez o convívio da família, porque o que importava agora era estar junto do Senhor. Mas que a gente não se engane, esse momento de um encontro verdadeiro com o Senhor provoca em nós metanoia, provoca em nós conversão, provoca em nós mudança verdadeira de direção. Mas esse processo não é um processo, uma mudança da água para o vinho. Ambos passaram por, mais uma vez, um processo de conversão, que vai se dando no dia a dia, todos os dias.
Depois que Pedro se encontrou com Jesus, Pedro não deixou de ser um homem rude, um homem que precisou ser muito corrigido por nosso Senhor. Se é bem verdade que hoje a gente escuta Jesus dizendo para Pedro: olha Pedro, feliz és tu, porque foi o Pai que te revelou isso. Do mesmo modo que, se a gente prosseguir na leitura, a gente vai ver Jesus dizendo: afasta-te de mim, Satanás, porque às vezes você fala coisa que não tem que falar, Pedro. Você pensa coisas que não tem que pensar. Às vezes você se comporta como diabo. Ou seja, mesmo depois que Pedro estava no convívio com o Senhor, precisou de todo um processo. Paulo, depois de caminhar muito com Jesus, continuava a dizer: eu tenho um espinho na carne que me atormenta, porque o processo de conversão é um processo que dura tempo, filhos. Mas vejam, aqui não importa tanto o tempo que a gente demora para mudar toda a vida, mas a liberdade que a gente dá para que Deus molde o nosso coração, para que Deus molde o nosso amor, para que Deus nos torne homens e mulheres melhores. Afinal, a fé também é para isso. É um lugar de encontro com Deus, é um lugar de adorar e de cantar, sim, mas é um lugar onde a santidade de Deus precisa brilhar no meu coração e me tornar um novo homem, e me tornar uma nova mulher. Às vezes a gente encontra pessoas, desculpa falar isso, claro que isso não acontece na paróquia Maria Mãe da igreja, pessoas que já estão há 10, 15, 20 anos na igreja, mas a criatura continua o mesmo cavalo batizado, a mulher continua a mesma faladora, e não muda, e não muda, e não muda. Por quê, filhos? É porque o coração não dá liberdade para Deus agir. E a gente olha para a vida de Pedro e Paulo e a gente enxerga que Deus é muito paciente. Pedro, depois de ter feito todo um caminho tão bonito com o Senhor, Pedro já tinha experimentado o nosso Senhor caminhando sobre as águas, ele mesmo caminhou, viu a multiplicação dos pães, viu Jesus ressuscitando Lázaro. Pedro viu muita coisa, filhos. No entanto, quando a coisa começou a apertar, o que Pedro fez? Eu não conheço esse homem. Pedro, ainda no seu egoísmo, no seu coração imaturo, não foi capaz de entregar a vida para o nosso Senhor, não foi capaz de entregar a Jesus tudo da própria vida. E às vezes a gente é assim também, a gente vai retendo coisas para nós, e isso demonstra que o nosso coração ainda não está maduro no amor, que a nossa capacidade de amar ainda não atingiu o seu ápice. Mas vejam, Deus vai fazendo um caminho. Se no Evangelho a gente contempla Pedro que nega o Senhor, hoje na primeira leitura nós encontramos um homem profundamente conformado com a vontade de Deus. Pedro aqui está preso, Pedro sabia que a morte estava iminente, no entanto nós encontramos Pedro em paz. Na segunda leitura, tirada da carta de São Paulo a Timóteo, Paulo escreve essa carta também preso, filhos, já estava preso há muito tempo, e ele sabia muito bem que estava na hora de dar a vida por Cristo. Não é à toa que Paulo diz: olha, eu sei que já estou para ser derramado em sacrifício. No entanto, a gente vê nesses dois homens um profundo sentimento de paz. Paulo fala de um modo muito calmo, Pedro estava dormindo na cela. Meus irmãos, de onde vem essa paz? Vem de um coração que aprendeu que vale a pena se doar por Deus, vale a pena desgastar toda a vida, vale a pena doar tudo. E aí Paulo diz: doar lágrimas, doar sangue, doar suor, vale a pena, filhos, dar tudo por aquele que nos deu tudo. E essa é a experiência do amor que se tornou maduro. No domingo passado, se vieram na missa da noite, foi domingo passado que eu preguei na missa da noite também? Foi? Muito bem, já foi tanta missa que o padre esqueceu. Mas eu dizia de dois passos que a gente precisa dar na nossa caminhada de fé, filhos. Começamos a nos entender quem é Jesus, mas precisamos ir amadurecendo na nossa caminhada, a tal ponto que o nosso amor se torne capaz de dar tudo por amor a Jesus. E aqui nós encontramos uns homens, Pedro e Paulo, homens que amadureceram no amor e agora se tornaram capazes de dar tudo, filhos, dar tudo por amor. Olhando para eles, a gente percebe que amar é permanecer na presença do Senhor, de modo especial permanecer quando a cruz pesa, quando as correntes começam a apertar, quando a espada então se levanta. Amar é não voltar atrás. Se a gente pudesse parafrasear São Paulo, a gente podia dizer que amar é combater o bom combate, amar é completar a corrida, amar é guardar a fé, amar é estar disposto a ir com o Senhor até o fim, de não voltar atrás da decisão que a gente tomou um dia. Celebrando esses dois homens que tudo entregaram por amor ao Senhor. Paulo foi decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. É o momento da gente se perguntar, filhos, qual tem sido a medida do meu amor?
Quando a gente encontra dois homens que amaram sem nenhuma medida, a gente precisa se perguntar qual é a qualidade e a medida do amor que eu tenho ofertado ao Senhor. Será que eu tenho me contentado em amar de boca, em simplesmente dizer Senhor, Senhor? Ou será que de fato eu tenho me deixado transformar por esse amor, a ponto de me decidir a gastar todos os dias da minha vida pela causa do Evangelho? A nossa fé será madura verdadeiramente quando o amor nos tornar fiéis nas pequenas e nas grandes coisas, nas doenças e nas cruzes verdadeiramente pesadas, mas também na entrega de cada dia, no serviço que cansa, na paciência que às vezes dói para ser exercida, na esperança que insiste em continuar a acreditar em nosso Senhor. Nós vemos, filhos, que o fruto mais maduro do amor se chama fidelidade. A gente precisa colocar no nosso coração aquilo que Pedro e Paulo entenderam. Vale a pena, meus irmãos, vale a pena gastar a vida pelo Evangelho. Certamente não, mas me lembro que ao longo da minha juventude, eu ouvia muitas pregações inflamadas, e eu pedia muito a Deus que eu pudesse dar minha vida por uma causa que valesse verdadeiramente a pena. E posso dizer, meus irmãos, muitos anos depois, não que já esteja velho ou desgastado, a gente vai se desgastando ao longo do tempo, mais do que a gente gostaria, mas posso dizer, meus irmãos, que eu encontrei uma causa que vale a pena se desgastar, uma causa que vale a pena todos os dias se levantar para continuar a testemunhar esse amor. Nem todos os dias é fácil se desgastar, mas vale a pena, meus irmãos. Vale a pena pelo simples fato de ser Jesus quem é. Jesus já merece todo o nosso amor, mesmo que nós não recebêssemos nada em troca. Já valeria a pena todo o nosso esforço, todo o nosso cansaço, todas as nossas lágrimas em prol da fidelidade. Me recordava de uma homilia que escutei há muito tempo atrás, de um homem que considera um santo, ainda não proclamado pela igreja, Dom Henrique Soares. E Dom Henrique dizia: hoje em dia existe muita gente que está gastando a vida pela causa das tartarugas, existe muita gente que está gastando a vida pela causa do oceano, ou da Amazônia, e não quer dizer que essas coisas não sejam verdadeiramente importantes, mas ele dizia, mas o Cristo está procurando quem verdadeiramente queira gastar a vida pela causa do Evangelho, quem queira se desgastar por amar o Senhor até o fim. E a gente pode se perguntar se realmente vale a pena. Paulo responde, meus irmãos, vejam, a coroa da justiça já está reservada para mim. Hoje São Paulo nos recorda que já vale a pena nessa vida se desgastar por amor, mas valerá ainda mais a pena quando nós chegarmos no reino preparado para nós, pelo céu, meus irmãos. Nós veremos que valerá a pena, vale já hoje, cada renúncia, cada sacrifício, cada gota de sangue derramada pelo nosso Senhor. Nós pedimos nessa noite que a coragem desses santos, que ela inflame também o nosso coração, que o mesmo amor que conquistou o coração de Pedro e Paulo, também seja o amor inflamado, ardente nos nossos corações, para que um dia, tendo desgastado toda a nossa vida pela causa do Evangelho, já velhinhos, uns sem cabelo, outros de cabeça branca, já sem muitas forças, nós possamos olhar para trás e dizer com todo o nosso coração: o Senhor esteve ao meu lado e Ele me deu forças para caminhar até aqui. Deus nos dê a graça, meus irmãos, já estamos proclamando isso há 2 domingos, a graça de sermos fiéis até o fim. Cristo conta conosco. Vejam, termino com uma última imagem. Quando a gente olha para a vida de Pedro e Paulo e vê o quanto Deus transformou o coração daqueles homens, um inflamado pelo ódio aos cristãos, o outro, o coração cheio de um egoísmo que o tornava incapaz de amar verdadeiramente. Quando a gente vê o que Deus realizou nesses homens, meus irmãos, nós percebemos que Deus também pode realizar o que Deus também pode realizar em nós. Deus pode nos tornar capazes de amar. Deus pode nos tornar capazes de vencer nossos egoísmos, de sair dos nossos pecados, de sair das nossas más inclinações, para amar o Senhor como Ele merece ser amado, para dar tudo. Mas não falta coisa em Deus, falta na verdade disposição do nosso coração, falta disponibilidade de permitir que Deus transforme verdadeiramente esse coração, que talvez a gente não se orgulhe tanto hoje, num coração em que a gente possa olhar para dentro de si e dizer com certeza: eu amo o Senhor com todo o meu amor, eu sirvo o Senhor com todo o meu coração. Que Deus realize, meus irmãos, essa obra de transformação nas nossas vidas, essa obra de transformação no nosso coração, e que nos torne capazes de viver esse amor, não um amor de qualquer jeito, não um amor pela metade, mas um amor que se desgasta até o fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vamos ficar de pé, meus irmãos, para professarmos juntos a nossa fé. Creio